Olá, meus amigos. Nessa quarta-feira dessa semana, dia 6, completaram 5 meses do atentado contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro e hoje presidente da República. E até hoje não sabemos nada de concreto sobre o caso, exceto a prisão em flagrante do Adélio Bispo, e o povo, todo mundo ficamos com cara de babaca, enquanto as autoridades constroem uma narrativa sem pé nem cabeça e tem perguntas que estão até hoje sem resposta. O atentado, na verdade, ele foi contra a democracia, ele foi contra o Estado de Direito, ele foi um atentado contra a segurança nacional, foi gravíssimo, foi um crime de Estado e, portanto, ele deve ser apurado com muita responsabilidade e os culpados têm que vir a público e ser apontados e punidos. A esquerda, todo mundo sabe, não deixa o presidente governar, o homem está há um mês já no governo, não conseguiu fazer praticamente nada, e ele está doente, é a terceira cirurgia que ele faz, sofrendo no hospital, com sequela, com pneumonia, com tudo, e as ONGs, o STF, todas as organizações, a OAB, as universidades, a CUT, a imprensa então nem se fala, estão malhando, estão contra ele o tempo todo. Isso aí não é bom para o Brasil. Nós elegemos um presidente para tentar moralizar esse país, para tentar endireitar o Brasil, para tentar proteger as nossas crianças, a nossa economia e o desenvolvimento do país, que estava sendo saqueado por uma esquerda bandida. E, no entanto, a gente não está conseguindo. E nós temos que nos unir para apurar esse crime. Então eu examinei um rol de questões que eu formulei, 100 questões mais ou menos, perguntas que ficaram sem resposta durante essas investigações aí. E parece que estão tentando encobrir, ou estão tentando não apontar os culpados, ou estão poupando alguém, ou estão enrolando e empurrando com a barriga, e não se resolve nunca isso. Aparentemente uma coisa tão simples, tão fácil de ser elucidada. Só existe uma solução, a meu ver, é fazer uma CPI, instaurar uma CPI para investigar as causas e os mandantes do assassinato de Jair Bolsonaro. Me desculpem, mas pela minha velhice, pela minha experiência, não há outro meio, não há outro caminho. A CPI é fácil de fazer porque ela é 1/3 do Senado, seriam 27 senadores, se for o caso, ou se for pela Câmara, 1/3 da Câmara, que daria 171 deputados para assinarem um pedido de CPI. Isso aí é possível de fazer, nós temos condições de movimentar as redes sociais e obrigar esses parlamentares a esclarecerem isso. Então, vamos às 20 perguntas que eu selecionei. São 100, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu selecionei 20 questões que não tem resposta. Isso aí, ninguém queira enganar as pessoas. Cada pessoa que tiver mais de um neurônio vai ver que eu tenho razão. Por exemplo, por quê? Pergunta número 1. Por que o ministro Jungmann, que era secretário da Segurança na época, ministro da Segurança, ele, imediatamente após o crime, já reuniu a imprensa e já foi declarando que o Adélio Bispo agiu sozinho, que era um lobo solitário e que ele era um maluco e que foi por causa própria e etc. Ora, como é que um ministro vai dizer isso? Ele não é perito, não é delegado, ele não está ali fazendo investigação, ele já está solucionando um caso sem investigação? Nunca se viu isso. A troco de que ele fez isso? Pergunta 2. Por que o atentado recaiu somente contra Bolsonaro, que era o único candidato conservador de direita que tinha naqueles 12 que estavam concorrendo? Por que os demais, nenhum deles foi atacado? Ninguém deu uma cuspida neles sequer. Só Bolsonaro era atacado o tempo todo por todo mundo, pela esquerda, pelas instituições, pelos partidos políticos, por todo mundo. Por que era só ele que era atacado? Número 3. Por que a polícia mineira não se empenhou na solução desse caso? Aparentemente tinha coisas, providências assim que estavam gritantes, eram imediatas que tinham que ser tomadas, eles não tomaram, abriram um inquérito, depois dali um mês abriram outro inquérito e passou 5 meses, pediram prorrogação e as testemunhas já morreram 2 e ficou por isso mesmo e não deram mais satisfação a ninguém. E até agora não tem uma solução definitiva. Exceto que o bispo foi preso, mas até aí, mais nada. 4. Por que disseram que os 4 telefones, o ministro mesmo disse que os 4 telefones que o Adélio tinha, os 4 celulares e mais o notebook que ele possuía, não prestavam, não funcionavam. E ele se comunicava através das lan house.
Parei um pouquinho. Mas então com quem ele se comunicava? Por que ele ia todo dia na Lan House? Quem eram os amigos dele? Por que ele carregava 4 telefones e um notebook que não prestava? Isso não convence. Ah, para aí. Que isso, cara pálida? Número 5. Por que o Adélio queria arma? Ou por que ele fez curso de tiro se ele não usava arma, não era segurança? Ele era um militante, um desempregado. Por que ele queria fazer curso de tiro? Quem pagou esse curso de tiro? Pergunta que ficou em branco, né? Número 6. Por que a polícia não usou os mais de 200 vídeos que mostram que Adélio não estava sozinho, ele estava acompanhado de cerca de 6 pessoas, inclusive 2 mulheres, uma com a bolsa preta e uma com a bolsa vermelha. E esses elementos interagiam entre eles o tempo todo. Por que não levaram a público isso e não interrogaram essa gente? 7. Quem estava bancando esses 4 advogados que compareceram logo após o incidente, compareceram lá na audiência de custódia para defender o Adélio? Quem patrocinava esses caras? Quem que mandou esses advogados? Um cara desempregado, um militante, como é que ele ia ter dinheiro para bancar uma banca de advogados que chegaram lá de jatinho para defendê-lo? 8. Por que alguns parlamentares entraram na justiça e fizeram de tudo para que o Adélio não desse entrevista para a imprensa, não falasse com a imprensa? Mas por quê? Se ele cometeu o atentado em público, na frente de milhares de pessoas, por que ele não podia dar uma entrevista? Por que ele não podia dizer alguma coisa? Estavam com medo que ele falasse o que não devia? Número 9. Por que a OAB tentou e tenta desesperadamente proibir a quebra de sigilo bancário, tanto dos advogados como dos seus contratantes? Qual é o problema? Não se trata de ética profissional, não se trata de segredo profissional. Não existe segredo entre o pagante, entre o patrocinador e o advogado. Pode existir um segredo entre o cliente e o advogado, pode existir, mas isso aí que eles querem cercear, isso aí não existe. O que eles querem cobrir? Por que a OAB se empenha tanto em defender bandido? 10. O que o Adélio teria ido fazer na Câmara dos Deputados dia 6 de setembro, na manhã de 6 de setembro, antes do atentado? Com quem ele queria falar? Por que foi registrado o nome dele lá? Qual é o deputado que ele estava procurando? Por que o presidente da Câmara, que era o seu Maia lá, proibiu a divulgação? Tratou como um caso secreto? Não, tem que fazer uma CPI, tem que ouvir todo mundo e descobrir. Por quê? O que ele foi fazer lá? 11. Como se explica que a faca do atentado só foi encontrada logo depois, longe do local de onde o Adélio foi preso? Se ele foi preso em flagrante com a faca na mão, como é que a faca sumiu e apareceu depois em uma outra faca totalmente diferente? Como se explica isso? 12. Por que os vídeos revelam uma narrativa totalmente diferente daquela feita pelas autoridades? Qualquer pessoa que veja o vídeo vai notar que o que eles contam através das declarações das autoridades não tem nada a ver com os vídeos. Os vídeos são totalmente diferentes. A narrativa é outra. E aquelas pessoas que interagiam o tempo todo com o Adélio, os 4 rapazes e as 2 mulheres principalmente, eles não foram ouvidos, não foram identificados. Então o Adélio sempre falava com seus parceiros e colocava a mão na boca quando falava. Por que ele fazia isso? Ele estava com medo de ser leitura labial, de ser identificado? Será que seria isso? Outra coisa aqui. 13. Por que desde a primeira tentativa, e houveram no dia 2 tentativas de ataque, na primeira foi frustrada, não deu um tumulto ali, o Adélio não conseguiu chegar perto do candidato. Mas aí, minutos antes, deu aquela confusão ali, e um dos parceiros do Adélio acabou derrubando um segurança no chão, derrubou até o chapéu, o boné do cara no chão, e deu aquele tumulto. A gente viu que aquilo, não sei se foi de propósito, mas ninguém tomou providência nenhuma. Eles simplesmente ignoraram aquela ocorrência. 14. A polícia não requisitou os vídeos de alta resolução da Rede Globo que estava filmando no local. Por que não fizeram isso? Aqueles vídeos da Rede Globo, eles identificam, têm nitidez suficiente para identificar qualquer rosto, qualquer pessoa. Não é aqueles vídeos de celular que são embaçados, que são assim, não tem nitidez nenhuma para a gente identificar uma pessoa. 15. Por que os seguranças de Bolsonaro, ao invés de protegê-lo, eles ficavam sempre atrás do Adélio e dos comparsas do Adélio? O Adélio na frente e os seguranças atrás, na retaguarda. Eu não entendi aquilo ali. Por que
Todo mundo só se preocupava com o Adélio, olhava para o Adélio e não olhava para o candidato. Então aquele pessoal não estava fazendo segurança do candidato, e sim a segurança do Adélio. Isso é o que dá para ver no vídeo. 16. Por que nenhum policial percebeu que havia um grupo em torno do Adélio, que havia 4, 5 pessoas em volta do Adélio o tempo todo? Ninguém prestou atenção nisso, os vídeos revelam isso, né? 17. Por que eles não cogitaram que aquela faca que foi apreendida depois nada tem a ver com o atentado? A faca usada era do tipo dobrável, aquelas facas, os americanos dizem folding knife, muito usada por soldados, por terroristas, aqueles terroristas do Hezbollah usam aquelas facas. Elas são, os escoteiros, os esportistas usam aquelas facas. É uma faca que ela tem um cabo assim, e a lâmina fica escondida dentro do cabo. Então ele aperta um botãozinho, a lâmina salta como uma antena para fora. Ou então é a lâmina dobrável, com um canivete, aperta um botão, a lâmina salta para fora. É esse o tipo de faca que foi filmado ali. Na hora que o Adélio deu a estocada no Bolsonaro, foi filmado ele levando a mão assim, não aparecia a lâmina. Depois que ele sacou, trouxe de volta a faca, apareceu a lâmina. Claro, era uma lâmina retrátil, né? Basta apertar o botão e uma lâmina de 15 centímetros vai aparecer. E outra coisa, a lâmina desse tipo de faca, ela tem 2 gumes, tem 2 fios de cada lado. É tipo aquelas facas que se usa no interior para carnear porco, carnear animais, porque ela é uma faca de estocar, uma faca de matar. Não é uma faca comum essa de descascar cebola que eles apresentaram lá. Aquela faca não tem nada a ver. Por que não divulgaram a perícia da faca e DNA? Porque não tem. Por que o policial federal afastou um cinegrafista do jornal A Tribuna que estava filmando? Esse cinegrafista foi fundamental para esclarecer, porque a máquina dele era muito boa. Aquelas máquinas de fotografar casamento que tira 100 fotos por segundo. Então, para escolher depois a pose melhor, ele estava filmando e na hora que ocorreu o atentado, veio um policial federal e tirou ele aos empurrão dali, levou ele para 200 metros longe, não deixou ele continuar, porque é federal, é crime federal, sai daqui, tirou o cara dali. E esse rapaz é que conseguiu filmar a lâmina da faca, que ninguém filmou. O nome dele era repórter Felipe Couri, repórter cinematográfico, né? E ele foi afastado para mais de 200 metros do local. Outra pergunta, 19. Por que a polícia não identificou aqueles 4 homens e aquelas 2 mulheres que interagiam o tempo todo junto com o Adélio? Essas aí são peças-chave para a resolução da questão. E uma dessas mulheres que estava no grupo, inclusive, apertou a mão do candidato, e daí deu uma confusão. Eu acho que ela apertou a mão para distrair o candidato para o Adélio chegar, mas o Adélio não conseguiu chegar a tempo de estocar. Então ela soltou a mão dele e foi de volta se reunir com o grupo do Adélio. Uma mulher que estava com uma bolsa. Enfim, são centenas de dúvidas, de questionamentos que a gente faz, perguntas que não têm respostas. E a única maneira de resolver isso é através de uma CPI. É imprescindível a abertura de uma CPI para ouvir essas pessoas todas, porque o presidente, a gente sabe que a esquerda toda odiava ele teve problemas seríssimos com o João Willis, que processou ele, que cuspiu nele, tinha problemas com a Maria do Rosário, que processou ele, que até hoje um processo de estupro, não sei o que, contra ele, e vários deputados da esquerda. Outro dia um deputado ainda deu uma declaração na TV Senado, desejando a morte do Bolsonaro, um deputado do PSOL, e outros que falavam na imprensa. As redes sociais estão cheias de acusações, de ameaças. Então, os caras não fazem um inquérito bem feito. Isso aí tem que ser investigado tudo. Tem que fazer uma CPI, botar todo mundo na parede e investigar bem, porque isso aí é um crime bárbaro, um crime de Estado. O Brasil está desmoralizado, tem uma republiqueta das bananas, e nós que elegemos o Bolsonaro temos que lutar por ele, ou senão vai voltar tudo, vai voltar o Lula de novo, a Gleisi Hoffmann, vai voltar essa cambada de ladrões a administrar o país, e nós não queremos isso. Então, pessoal, vamos curtir esse vídeo, por favor, se inscreva no canal e pense no que eu estou dizendo. Essa narrativa não se sustenta. Isso que a esquerda está fazendo é uma cortina de fumaça. Eles não querem descobrir nada. Tem muita coisa grave aí escondida e nós precisamos descobrir. Obrigado a todos.